A gente sempre tem falado sobre graça nesses dias que nós estamos celebrando, ou nos dias, ou nos domingos que nós celebramos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. E eu gostaria de também, nesta oportunidade, falar sobre esse tema, a graça, e colocaria aqui um título: o preço da graça. O preço da graça, ou o custo da graça. Nós encontramos no versículo 30 essa expressão está consumado. Isso na versão atualizada, revista e atualizada. Existem outras duas versões, uma das quais diz assim: está feito, encerrado. Numa outra versão nós vamos encontrar: tudo está completado. Está consumado, está feito, encerrado, tudo está completado. Um escritor, e eu vou me referir a ele aqui várias vezes nesse momento, escreveu um livro muito interessante na década de 1930, década de 30 do século passado. O seu nome, ele que era um pastor da igreja luterana, já me referi a ele outras vezes, chamado Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho uma grande admiração por esse teólogo, pelo testemunho que ele deu e pelos escritos, pelos seus livros. Tenho alguns deles, tem inclusive a sua biografia. Este homem, este jovem pastor, morreu aos 39 anos, vítima do nazismo. Ele contrariou o nazismo e era um opositor a Hitler, e por causa dessa oposição a Hitler e ao nazismo, ele foi morto. Poucos dias antes da Alemanha se render, cerca de uns 20 dias antes, Hitler estava já mandando matar todos os seus opositores, e ele, sabendo que as coisas estavam difíceis para a Alemanha, mandava eliminar. E Dietrich Bonhoeffer, que estava preso à questão cerca de 2 anos, foi uma das últimas vítimas do nazismo e do Hitler. Irmãos, ele escreveu um livro, como eu disse, na década de 30, ele morreu em 1945, ele escreveu um livro chamado Discipulado, o custo do discipulado. E o Hitler fala sobre algo interessante, que devido à secularização, e ele fala isso quase há 100 anos, quando ele escreveu esse livro, pouco menos de 100 anos, 90 e poucos anos. Ele disse que devido à secularização e devido à modernidade, as pessoas e os cristãos, principalmente os cristãos, não estavam vivenciando a graça, não estavam entendendo, não estavam compreendendo a graça. Dizia que havia uma má compreensão da graça. E por isso ele escreveu esse livro Discipulado, e ele inicia no seu primeiro capítulo falar sobre a preciosa graça. E nós temos um hino que fala sobre a preciosa graça. E ele, ao falar sobre a preciosa graça, fez uma comparação. Devido a essa incompreensão da igreja com relação à graça, devido à questão da secularização, de tudo aquilo que estava acontecendo, ele disse: as pessoas não estão entendendo o que é a graça de Deus. E então, no seu primeiro capítulo, ele faz uma diferença entre graça barata e a preciosa graça. E ele disse sobre a preciosa graça, coisas que creio serem oportunas para nós nos dias de hoje, muito importantes. Mas ele começou falando sobre a graça que é mal compreendida. Existe uma graça, a chamada graça barata, que é inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Isso ele escreveu, como eu disse, há quase 100 anos. A graça barata é a graça sem preço, é a graça sem custo. Graça barata é, por isso, uma negação da palavra viva de Deus. Significa a justificação dos pecados.
mas não do pecador. É interessante. Significa justificação dos pecados e não do pecador. Dietrich Bonhoeffer entendia que muitas vezes nós falamos sobre a graça, como nós aqui todas as vezes que celebramos a ceia, enfatizamos a graça. Mas muitas vezes a graça pode ser assimilada por nós apenas como uma doutrina e algo até gostoso, por sabermos que a graça de Deus nos alcançou, nos atingiu, mas ela não causa, ela não gera transformação no pecador. Então ele dizia que essa graça que às vezes a gente celebra e dela fala da justificação dos pecados, mas não altera, não faz diferença na vida do pecador. A graça barata, ainda ele continua dizendo, é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. Ele ainda continua falando sobre a graça barata, dizendo, é a graça sem discipulado. A gente tem falado tanto sobre discipulado, e aliás o título do livro que ele escreveu sobre graça barata e graça preciosa é o discipulado. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Essa graça, dizia ele, tem sido um problema, tem trazido prejuízos à igreja. Fala-se dela, e ela é até confortável, porque para aquele que a reconhece, é uma doutrina maravilhosa. E eu tenho dito que a doutrina da graça, ela é maravilhosa. Mas o que esse homem dizia, esse teólogo dizia, é que a gente precisa compreender o significado da graça na nossa vida, porque ela tem que gerar transformação na gente. Não é só uma defesa, e nós presbiterianos falamos muito sobre a graça. Nós reformados, nós que somos herdeiros da reforma, nós falamos muito sobre ela, e a defendemos, mas Dietrich Bonhoeffer dizia, nós temos compreendido de uma maneira errada, porque a graça, embora a gente tenha recebido de Deus e nada tenha feito para merecê-la, mas ela tem que causar transformação. Então, aí ele começa a falar sobre a preciosa graça. Há pouco fiz a fala sobre a graça barata, mas ele dizia o seguinte sobre a graça preciosa, e é isso que nos chama a atenção e é isso que nos interessa. Dizia ele assim, a graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido para Deus, por ter custado a Deus a vida de seu filho. Foste comprados por preço, por bom preço, diz a palavra. E porque não pode ser barato para nós, e preste atenção, não pode ser barato para nós, e eu considero essas palavras importantíssimas. E porque não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. Não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. A graça é graça sobretudo por Deus não ter achado que seu filho fosse preço demasiado caro a pagar pela nossa vida, antes o deu por nós. Porque não pode ser barato para nós aquilo que para Deus custou caro. Para nós não custou, mas para Deus custou. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos falando sobre o custo dessa graça. Ela não teve um preço para mim, para você e para a igreja, para os cristãos que viveram antes de nós, que vivem no nosso tempo e que viverão depois de nós. Mas para Deus, essa graça teve um preço. E às vezes nós nos esquecemos disso, nós deixamos isso de lado.
e nos deliciamos com a doutrina da graça, por sabermos que nada fizemos e Deus nos recebe como filhos e filhos amados, mas é preciso, e isso que o autor nos coloca, esse pastor ao qual nós nos referimos, para Deus ela teve um preço. E a graça, quando é compreendida desta forma, nos faz pessoas transformadas. A graça se torna compreendida quando eu a vejo como algo que é delicioso, algo maravilhoso, algo gostoso de se ouvir, uma doutrina maravilhosa, mas ela tem que ter repercussão. A graça e a compreensão dela tem que nos fazer entender que é preciso transformação das nossas vidas, não para que nós sejamos aquilo que Deus já nos fez, seus filhos, através do seu Filho Jesus, mas como pessoas que agora têm a consciência de que são seguidoras de Cristo, elas vão se tornar discípulos. A nossa igreja, a nossa denominação, inclusive a nossa igreja local, tem falado muito sobre a questão do discipulado. E o que esse homem dizia ao escrever sobre a graça barata e a preciosa graça, é que a compreensão da graça de Deus sobre as nossas vidas nos leva e nos torna discípulos de Jesus, não só frequentadores e membros de uma denominação ou de uma igreja, mas nos torna, e é preciso que assim seja, discípulos de Jesus. E ele coloca aqui uma questão interessante, que é não desvincular o discipulado da graça e a graça do discipulado. A graça nos leva a ser discípulos, não só ser membros de uma igreja, não só ser chamados de cristãos, mas a graça nos leva a sermos discípulos de Jesus. E muitas vezes nós, presbiterianos, que falamos tanto da graça, não temos essa compreensão. É bonito, é gostoso se ouvir, falar sobre a graça, mas ela tem que ter repercussão na nossa vida. A graça preciosa nos leva a perceber, não custou para mim, mas custou para Deus. E foi a compreensão desta graça que levou os discípulos da época de Jesus e posteriormente a ele, após a sua ascensão, a dar o testemunho que deram. Muitos, inclusive, perderam suas vidas. O próprio Dietrich Bonhoeffer perdeu a sua vida, não porque ele tinha um ideal, não porque ele tinha uma aversão a um homem, a uma ideologia política, não porque ele era um político contrário às políticas do nazismo e de Hitler, mas porque, e quando a gente lê o testemunho dele, é que ele dizia que um verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que tem a compreensão da graça de Deus, se necessário for, perde essa vida terrena para ganhar a vida eterna. Dizem que quando ele estava sendo levado à forca, ele ficou 2 anos na prisão. Quando ele estava sendo levado à forca, alguns que o acompanhavam chegaram a ouvir que ele disse que não era o fim, mas era apenas o começo. Ele estava sendo levado para ser enforcado, a metros da forca. Ele expressou assim: não é o fim, é apenas o começo. Eu creio que nós precisaríamos ter essa compreensão da graça. Nós lemos no texto, irmãos, as palavras está consumado, em grego é tetelestai, está feito, encerrado, tudo está completado. Ou seja, a gente não precisa fazer sacrifício para ter esta graça, só que nós temos que entender que ela, e quando eu a compreendo, ela tem que gerar mudança na nossa vida. Uma pessoa que diz entender que foi salvo pela graça de Deus, mas é que a sua vida nada mudou, e que a compreensão da doutrina como algo que nos vem de Deus, como presente, como algo que a gente não precisa fazer nada, nos torna filhos de Deus, e então nós descansamos nessa doutrina. O Dietrich Bonhoeffer nos adverte sobre o perigo da gente não ver mudança na vida daqueles que dizem que compreendem a graça. Ela precisa gerar transformação no pecador, não só o perdão dos nossos pecados, mas a transformação do pecador. Sim, a falta de compreensão da graça tem levado, por exemplo, cristãos nas Filipinas
Não sei se vocês já ouviram, na Sexta-feira Santa, existe a 70 quilômetros da cidade de Manila, uma cidade, embora isso aconteça em vários lugares das Filipinas, mas tem uma cidade onde existe lá uma encenação da crucificação de Jesus. E vários cristãos católicos, embora a Igreja Católica lá nas Filipinas não defenda isso e condena até, existe uma encenação onde pessoas se autoflagelam. É autoflagelação. O que é essa autoflagelação? As pessoas literalmente se deixam colocar na cruz e literalmente elas são pregadas. Alguém disse que é cerca de pregos de alguns centímetros nas mãos e nos pés. E antes de chegarem a ser crucificadas, elas pegam um objeto que tem pontas, uma espécie de um reio, e começam a se bater. Elas mesmas começam a bater nas costas e o sangue escorre. Elas entendem, e a compreensão delas é que elas precisam fazer aquilo ou para agradecer por algo que já foi feito, ou então para algo que elas desejam que seja feito. Então elas se autoflagelam, e além de se baterem e deixar o sangue escorrer pelas costas, elas se colocam na cruz. Na internet você pode ver isso. É chocante. Mas o que é que leva as pessoas a isso? Essa má compreensão da graça. Não, Jesus disse aqui, está consumado, está encerrado, está completado. Nada mais precisa ser feito. Aquilo que precisava ser feito foi feito, e eu estou fazendo. Mas elas insistem em não entender isso. E quando a gente estuda a história das religiões, a gente vai perceber que em todas as religiões existe, ou quase todas, existe o sacrifício. Foram descobertos umas construções que tiveram seu início na construção há cerca de séculos. E algumas delas têm ali um lugar onde se percebe que eram oferecidos sacrifícios, ou de animais, ou até mesmo, pasmem, de seres humanos. Quando nós olhamos, por exemplo, em algumas construções antigas, como Machu Picchu, existe um templo lá, uma pirâmide, numa região lá do México, onde lá no alto da pirâmide, parece que ali foi construído um lugar onde se sacrificavam pessoas. Essa necessidade do ser humano de buscar expiação, rendição dos pecados, é algo para fazer, para de repente se sentir perdoado. Isso está nas religiões, isso está na verdade no coração do homem, essa necessidade de buscar méritos diante de Deus e não entender o que Jesus disse aqui. Mas isso também não quer dizer que pelo fato de entendermos que para Deus custou, para mim, Osni, nada custou, que eu devo apenas descansar e dizer que bom, é maravilhoso entender isso. E nós celebramos isso, mas a gente precisa entender que tem que gerar em nós mudança e transformação. Você não precisa fazer nada, nem agora nem depois, ou para receber ou para agradecer. A única questão que nós temos que entender é que essa graça preciosa, e ela é preciosa porque nos foi dada por Deus e custou para Deus, ela agora vai gerar em mim mudança e reconhecimento. E o que eu vou fazer? O meu testemunho não será para apagar aquilo que já foi feito, porque está consumado, ou seja, encerrado. Vocês não precisam fazer mais nada. Agora, vivam sob a graça. E viver sob a graça, debaixo da graça de Deus, é ter uma vida transformada. Alguém disse que nós estamos hoje, no Brasil e no mundo, com muitos membros de igrejas. O número expressivo de cristãos evangélicos, cristãos no mundo, é um número, como dizemos, expressivo. Mas
discípulos de Jesus, é outra história. E é isso que Bonhoeffer colocava. Tem muita gente na igreja. Ele pertencia à igreja estatal, à igreja luterana na Alemanha. Mas ele dizia que a falta da compreensão de ser discípulo de Jesus levou a Alemanha a fazer e realizar o que ela fez e realizou. O nazismo entrou, inclusive, na igreja estatal alemã, pela falta de compreensão do que era a graça de Deus. E essa má compreensão fez com que púlpitos na Alemanha considerassem Hitler como Messias, como enviado de Deus. A que ponto essa má compreensão da graça levou uma igreja a se deixar vender por uma ideologia. Graça barata, preciosa graça. Que nós hoje, ao celebrarmos a ceia, estejamos celebrando não a graça barata, mas a graça preciosa. E que nós entendamos que o fato de assim entendermos e compreendermos que ela tem que gerar em nós mudança. Porque aquele que assim não faz, não compreendeu a preciosa graça. A preciosa graça deve gerar em nós mudança e transformação. Não para sermos apenas frequentadores, membros ou seguidores de uma religião, mas para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Que assim seja, irmãos, e que ao participarmos da ceia hoje, nós tenhamos essa compreensão, esse entendimento do que é a preciosa graça. Como diz aquele hino, preciosa graça, pelo fato de que Jesus fez por mim aquilo que eu jamais poderia fazer. E eu, mais miserável do pecador, fui alcançado por essa graça. E em resposta, como consequência, isso gera mudanças no pecador Osni. No pecador que compreende essa graça, ele tem que entender, como o autor aqui disse, que graça barata é uma negação da palavra viva de Deus. Significa justificação do pecado e não do pecador. Que a gente entenda que a graça preciosa, ela é preciosa, porque nada custou para mim, mas custou para Deus. Entretanto, ela muda o pecador. Que Deus nos ajude e que ao participarmos da ceia, nós possamos celebrar essa preciosa graça, mas que entendamos também que isso tem que ter repercussão na nossa vida. Participar da ceia sem o entendimento do que a vida em Cristo deve gerar em nós é não entender a preciosa graça. Cristo em nós nos causa mudança. Por isso o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu tenho uma vida transformada. Eu vou seguir não só ensinamentos e doutrinas, mas vou deixar que esses ensinamentos e a compreensão da graça cause mudança na minha vida. A igreja está cheia de cristãos. O mundo, em muitos aspectos, está cristianizado, mas as palavras do Bonhoeffer há quase 100 anos nos fazem pensar. Mas e os discípulos? Que a gente entenda que a graça preciosa nos torna discípulos de Jesus, verdadeiramente discípulos, não apenas admiradores dele, não apenas seguidores de uma denominação, mas causa em nós transformação. Que Deus nos ajude, e a ceia nos leva a esse despertamento de um compromisso com a pessoa de Jesus, não apenas um compromisso com a igreja uns com os outros, que também é, mas ainda mais um compromisso com a pessoa de Jesus. E isso é uma coisa muito séria, isso é algo profundo. Que Deus nos ajude, e a Ele toda a honra e toda a glória, para que possamos ter essa compreensão da graça preciosa. Amém.